Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso Pod Pediatras. Estamos aqui para falar sobre um assunto muito interessante, a dor do crescimento. Não é mesmo, Aline? É isso mesmo, Carol. E para nos ajudar a entender um pouco sobre esse tema tão prevalente nos consultórios de pediatria, nós trouxemos a doutora Yasmin Gondim. Ela é reumatologista pediátrica pela Unifesp, ela é membro da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Nós estamos muito honradas e felizes de tê-la aqui hoje. Obrigada de coração. É um privilégio para a gente ter você como nossa primeira convidada. É isso mesmo, meninas. Eu também estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Me sinto muito honrada de ser a primeira especialista a estar aqui, né, nessa mesa de discussão que a gente fará hoje. E assim, muito feliz, acho que vocês duas são grandes pediatras e o prazer é meu de estar aqui hoje com vocês. Vamos começar então a falar sobre dor do crescimento, né? Esse mito, é verdade? E aí, Yasmin, nos conta sobre o que é essa dor do crescimento? Então a dor do crescimento, assim, eu brinco e falo que faz parte do meu consultório, assim. A maior parte do meu consultório é sobre a queixa da dor do crescimento, né? Então, pela própria prevalência da doença, né? 47% das crianças pode vir a ter a terrível dor do crescimento. A gente não fala dor do crescimento mais, mas tá tão na boca do povo que é difícil a gente falar de outra forma, né? Mas o nome técnico mais científico é dor musculoesquelética idiopática benigna. Músculo-esquelética porque é uma dor do músculo e do esqueleto, idiopática porque a gente não sabe de onde que veio, porque essa criança tem essa dor, e benigna porque ela vai passar. Só precisa de um pouco de paciência, é difícil falar isso para a mãe ter paciência, porque é uma queixa de dor, e dor em criança é algo muito sensível, muito delicado, mas ela vai passar. Então, por ser tão prevalente, acho que a gente tem que discutir muito sobre mesmo. Então, se eu falar 50 vezes sobre dor do crescimento, eu ainda tenho que falar mais 50 vezes, porque é um tema muito, muito importante. A dor realmente deixa as mães muito aflitas, muito né? Aflitas, é uma queixa muito preocupante. Mas então a gente não sabe por que essas dores acontecem, não existe uma explicação médica para isso? A medicina evoluiu tanto, né, meninas, mas ainda não temos uma explicação ainda de fisiopatologia, de etiologia da doença. Acredita que seja uma imaturidade mesmo do sistema nervoso ao lidar com a dor, o limiar de dor dessa criança ainda não está bem estabelecido, as próprias relações anatômicas. Ao contrário do que as pessoas pensam, crescer não dói, né? Eu penso que as pessoas pensam que está esticando o osso e está doendo, mas de fato não é isso que acontece, né? A gente justifica mais a dor do crescimento pelas próprias hipermobilidade que a criança tem. A criança já é um ser hipermóvel, então ela vai ter um pouquinho mais de dor. A criança tem mais frequência de pé chato, então a criança às vezes anda meio com as perninhas meio valgas. Então isso tudo, essas alterações anatômicas próprias da criança, a gente tenta encontrar justificativas para essa criança ter essa dor do crescimento. Certo. E Yasmin, eu queria saber, na verdade são 3 perguntas em um. Como que eu posso estar ajudando os pais a detectar, né, tranquilizar esses pais, em primeiro lugar. Segundo, o pediatra, como que eu posso fazer no meu consultório para entender que essa é uma dor do crescimento mesmo, né? E a última pergunta, será que não tem um pouquinho de fundo emocional aí? A criança cresceu e ela não entendeu que ela cresceu, aquilo, né? Às vezes é um sentimento e ela refere ser dor, né? Principalmente crianças atípicas, por exemplo, e aí? Assim, eu acho que o ponto mais importante da dor do crescimento é a mãe entender sobre as características da dor do crescimento e ela se autotranquilizar sobre isso, né? Se algo do que eu falar aqui sai fora do que está acontecendo com seu filho, aí sim a gente precisa de uma investigação mais especialista. Então, assim, a gente resume a dor do crescimento numa dor que acontece ali no finalzinho da tarde,
no período da noite. Então, é uma criança que já pulou muito, já brincou muito. Então, ela acontece no finalzinho ali da tardezinha, à noite. É uma dor que a criança não consegue localizar. Isso é muito importante, gente. É diferente de uma criança que localiza a dor. Ela leva o dedinho e fala, dói aqui. Isso é diferente do que a criança falar, dói aqui. Dói aqui. Então, ela aqui, fala que dói o corpinho inteiro. Ela fala que dói a perna inteira, coxa, joelho, perna, porque ela própria não consegue localizar a dor. Então, uma dor não localizada passa a nos tranquilizar mais. Porque eu acho que a mãe pensa, nossa, mas se tá doendo toda a perna, pode ser mais grave. É o contrário. Se a criança localiza muito bem a dor, se ela coloca o dedinho onde dói, é um ponto que a gente tem que ficar mais atentos. Então, é uma dor difusa, geralmente é uma dor bilateral das duas perninhas. E assim, não tem sinais de alarme, que é muito importante, né? É uma dor, gente, que não acorda a criança de madrugada. É uma dor que passa com uma compressinha, com uma massagem, às vezes um analgésico simples. Então, assim, é uma dor que a mãe não vai parar num pronto-socorro por conta dessa dor, né? A criança não manca. Uma criança que manca é uma coisa estranha, né? E é muito interessante de observar que a dor do crescimento, às vezes a criança chora, ela dorme, só que ela acorda zerada. Então, ela acorda pronta para o dia dela, ela acorda pronta para a vidinha dela. É diferente de uma criança que acorda mancando. Isso já é um sinal de alarme grande. Gente, essa criança não é para essa criança estar mancando por conta de dor do crescimento. Ou então, sei lá, se tem sintomas constitucionais associados. É uma criança que, sempre que ela fala que a perninha dói, ela tem febre associada. Estranho, né? Diferente, né? É uma criança que emagreceu, é uma criança que está fadigada, ou então é uma criança que tem inchaço nas articulações, as juntas. Então, esses sinais de alarme são totalmente o oposto da dor do crescimento. Então, isso a mãe tem que ficar bem ligada. Certo. E eu já me esqueci das outras perguntas. O pediatra. O pediatra. Apesar que você já deixou tão claro, né, sobre o conceito. Aí... Assim, o pediatra, ele começa uma investigação sumária. Eu sempre falo na minha página de Instagram para os meus colegas pediatras, porque eu fui pediatra, né, geral, então eu trabalhei na pediatria geral. Quando uma mãe chega com uma queixa persistente no consultório, ela faz uma consulta, ela reclama, doutora, meu filho tá com dor nas pernas. Aí vem a próxima consulta, ela fala, doutora, meu filho tá com dor nas pernas. A terceira consulta, gente, é uma queixa frequente, precisa investigar. E você vai começar uma investigação sumária aí, com exames laboratoriais sumários, e se houver alguma alteração nesses exames, ou se mesmo depois dessa investigação sumária do pediatra persistir a dor, aí é hora de encaminhar de fato para o especialista. Até para o pediatra se acalmar e para a mãe também se acalmar. Sim. Yasmin, vamos então assim, só deixar em tópicos para as mães gravarem. Certo. Os sinais de alarme que você me falou. Mãe, quando você vai procurar a doutora Yasmin lá no consultório dela? O que eu tenho que ficar atenta, que é para até a gente já indicar também para o paciente. Acordar de madrugada com dor. É uma criança que chora com dor. Então, a dor acorda a criança. A dor acorda a criança. E isso é grave, né, gente? Uma dor que limita, uma dor que... uma dor que ela é bem localizada, então a criança sabe dizer ao certo onde dói, isso é estranho também. Uma dor associada aos sinais de alarme, que eu falo que é uma febre, que é uma mancha na pele, é um inchaço nas juntas, uma criança que não acorda bem pela manhã, que ela acorda mancando, isso aí tá totalmente esquisito, tá totalmente diferente do que eu tenho aí no meu script para dor do crescimento. Excelente. Perfeito. E a prática de esportes? Piora ou não piora a dor do crescimento? É muito interessante a gente falar isso, né? E eu não sei se vai ter uma pergunta sobre o tratamento da dor do crescimento, mas, assim, os pilares do tratamento são multidisciplinares, né? É uma doença multifatorial. Quando nós temos uma doença multifatorial, nós precisamos de ajeitar cada pedacinho da vida dessa criança. E a atividade física é uma delas.
A dor do crescimento, ela não limita a atividade física. Então, não tem nenhuma restrição de atividade física. A criança pode fazer atividades de alto impacto, baixo impacto, do que a mãe quiser que a criança faça. E é muito importante, gente. É prescrição médica, faz parte do tratamento. No mínimo 3 vezes por semana. Aí a mãe brinca e fala, doutora, então é pra ele andar? Eu não, quem anda é idoso. É pra ele correr e ele precisa suar. Então, eu preciso que essa criança seja totalmente ativa. O que a mãe pensa é o seguinte, tá, mas aí meu filho vai fazer exercício e ele vai ter dor. Mas é o contrário do que ela pensa. Esse exercício vai modulando a dor. É tratamento. É tratamento. E é difícil, né? Porque quando a gente fala, dietinha balanceada, sono restaurador, atividade física, a mãe fica até triste olhando assim pra mim. Nossa, doutora. Você não tem mais nada pra me dizer? Mas é isso que você tem pra me dizer? Mas isso é muito importante. Gente, uma criança que não tem sono restaurador, ela vai ter dor. A gente adulto, se a gente não tem uma boa noite de sono, se a gente não descansa, nós acordaremos com dor nas costas, dor de cabeça, e a criança, principalmente ali, é a dor nas pernas. É onde dói na criança. Então, esses são os pilares do tratamento. Tem mais alguma coisa? Remedinho pra dor? O que pode ser feito? Massagem? Assim, eu sempre avalio o tratamento, né? Caso a caso, obviamente. E eu tento identificar, depois que eu dei o diagnóstico de dor do crescimento, é um diagnóstico de exclusão, então eu tenho que fazer toda a minha parte ali de excluir causas graves de dores ósseas, musculares, esqueléticas. Então, depois que eu excluí tudo, eu falei, mas é a dor músculo-esquelética idiopática benigna. O que nós faremos? Essa dor, o quanto essa dor atrapalha o dia a dia dessa criança? Doutora, essa menina mata a aula porque tem dor do crescimento. Então, essa dor está limitando a atividade diária dessa criança. Então, talvez eu tenha que ser um pouco mais enérgica ali no meu tratamento. Entendi. Então, talvez eu vá além da atividade física. Eu peço uma fisioterapia para ver como está a postura dessa criança, como está o andado dessa criança, para essa criança começar a ter aquele autoconsciência corporal que é muito difícil da criança ter, né? E o fisioterapeuta trabalha muito bem isso. Outro ponto muito importante que você chegou a falar é o psicólogo. É muito importante, gente, o psicólogo numa criança que tem dor crônica. É um forte candidato a ter uma fibromialgia lá na fase adulta. Tudo aqui, né? Tudo na mente. Então, o psicólogo vai trabalhar o limiar de dor dessa criança. E trabalhando nisso, vai melhorando. Aí, se a mãe chega pra mim e fala, doutora, eu já fiz tudo proposto. Esse menino tá fazendo atividade física, ele tá dormindo mais cedo, ele tá dormindo bem, dietinha tá balanceada, tá fazendo terapia. E agora, a doutora, continua doendo. Aí a gente lança a mão de algumas medicações. Essas medicações, eu reservo ela para as crianças mais amplificadas. E a amplificação dolorosa eu coloco no bolo ali da criança que tem dor nas pernas, dor na barriguinha e dor de cabeça. Uma criança que tem essas 3 queixas, a gente fala que ela tem uma amplificação dolorosa. Então, essa criança vai ser mais difícil só aquele tratamento meu inicial multidisciplinar resolver. Aí eu lanço mão de algumas medicações controladas naquela coisa. A gente não gosta de dar esses remédios para essas crianças, mas aí não tem jeito. Né? É um forte candidato à fibromialgia juvenil. E aí a gente tem que tratar mesmo medicamentosamente. Mas assim, do meu consultório, 10% de todas as dores do crescimento devem estar recebendo medicações controladas. Então, ótimo. Então, muito pouco. É importante saber disso. Poucos pacientes a gente vai dar esses remédios. Não é um remédio que a própria mãe goste, porque eu já falo, olha, é um remédio tarjado, é um remédio que não é um remédio que criança usualmente usa. Então, não é pra mãe falar, ai, doutor, eu quero um remédio, entendeu? Eu tento desmistificar isso na cabeça da mãe. Porque se eu proponho um tratamento de sono, de atividade física, é pra ela ficar feliz, porque eu não estou colocando ali um remédio controlado na vida dessa criança. Não é para as nossas crianças estarem usando esse tipo de medicação tão cedo, né, gente?
E os mitos e verdades que a gente escuta falar sobre os tipos de sapato, sobre, é a culpa do peso da mochila, é tal e tal alimento. De um modo geral, a gente segue esses pilares que você falou, Certo. de uma vida saudável e equilibrada para o desenvolvimento geral. Mas existem esses mitos, muitos assim, no consultório, dos pais estarem trazendo. Será que é isso? Será que é aquilo? O que eu tenho que tirar da vida dessa criança? Não, Aline, assim, quase tudo acerca da dor do crescimento é mito. Porque se essa criança tem uma mochila pesada e ela vai para a escola, sei lá, 15 minutos com essa mochila nas costas, ela vai ter uma dor lombar. Aí a gente não fala em dor do crescimento. A gente tem que investigar qual região da coluna tá doendo, se ela não tem uma lordose, uma cifose. Então é outro ponto. Tem que usar uma botinha específica. Sim, porque nós diagnosticamos pé plano. Então eu e o ortopedista avaliaremos, será que é uma botinha, será que é uma palmilha? Então, eu não consigo encaixar essas coisas tanto na dor do crescimento, porque ela é básica. Eu não sei se ela é básica para mim, mas ela é um pouco básica. Então não tem tanto esses fatores agravantes. Nada agrava a dor do crescimento, porque não é para ela ser agravada em momento nenhum, entendeu? Entendi. Então não tem esses fatores de piora, por exemplo, não existe isso. O único fator de piora que a gente tem rasas evidências científicas é o frio, né? Então a sensibilidade da criança ao frio. A mãe fala, doutora, quando estamos no inverno, então tá um pouco mais frio, ele reclama mais de dor. E isso cientificamente tem um pouco de sentido, porque o frio altera o nosso limiar, o frio nos deixa mais hipersensíveis. Então, a criança que já é mais amplificada no frio, eu sempre falo para a mãe, agasalhar, colocar meinha, depois da massagenzinha, colocar uma meia, aquecer, porque com certeza essas medidas vão resolver. É para resolver. Certo. E a criança que cresce mais? Aquela criança que teve aquele estirão, outro mito, ou acontece também pelos mesmos motivos que você falou agora? Outro mito, porque o estirão, a maturação óssea, né, aquele momento que a criança cresce muito, esse ponto não dói, esse momento não dói. Então, qual o estirão? A dor do crescimento tem uma faixa etária aí de 3 a 12 anos. De 3 a 8 anos, a criança cresce lentamente, gente. Parece que a gente vendo, eles se espicham, né? Mas a criança cresce lentamente. Ali na pré-puberdade que ela vai começar os estirões da puberdade. Então, é outro mito também. Esse menino cresceu muito rápido, então ele tem mais dor do crescimento. Uma coisa que também não é mito é a questão familiar. O pai tinha dor do crescimento. A minha sogra falou que meu marido tinha essa dor. Doutora, tô lembrando aqui que na minha infância eu tive essas dores. Então, esse componente familiar tem alguma coisa aí que a gente precisa estudar mais pra gente tentar identificar, porque tem algum componente familiar implicando diretamente se essa criança vai ter ou não a dor do crescimento. Maravilhoso. Nossa, Yasmin, você falou tudo, né, Aline, sobre dor do crescimento. Eu tenho certeza que os pais vão se beneficiar muito sobre tudo aí que você disse. Eu queria que você desse uma mensagem aí para os pais a respeito da dor do crescimento. Falamos de tudo, eu acho que nós não falamos quando a respeito de uns 7% ali da dor do crescimento, que não é bem a dor do crescimento. Que eu acredito que no coração da mãe, ela tem medo disso, na verdade. Porque como ela cresceu ouvindo a história da dor do crescimento, ela meio que aceita esse diagnóstico de dor do crescimento. Só que eu acredito que ela tenha o medo de não ser dor do crescimento e tá todo mundo falando pra ela que é dor do crescimento. E isso dificulta muito pro pediatra, né? Porque parece que quando o pediatra fala, não, mãezinha, é dor do crescimento, ela não acredita. E quando eu falo, não, mãe, é dor do crescimento, aí ela fala, não, agora eu acreditei. Então, 7%, de 5 a 7% ali, a gente pode achar que a dor do crescimento às vezes não é. Às vezes é um tumor ósseo, às vezes é uma leucemia. Então, a gente sabe que a maioria das leucemias tem dores ósseas, né? E se for leucemia, a criança também não vai localizar tão bem a dor,
que é diferente do tumor ósseo, que a criança consegue localizar bem e falar que Sim. dói. Mas uma leucemia, por exemplo, vai ser uma dor bem difusa, né? Então, mas para tranquilizar as mãezinhas, eu não quero alarmar ninguém aqui, para tranquilizar as mãezinhas, os exames sumários do pediatra já vai conseguir separar esses 7% dos 93% que vai ser mesmo só dor do crescimento. Então, os exames sumários, um hemograma, um simples hemograma já dá um norte para o pediatra, provas inflamatórias, isso também já resolve bastante nossa vida. Então, assim, o pediatra fez esses exames complementares básicos, nos deixa tranquilos no ponto de vista disso. Também não existe relação com doença autoimune, porque as mães acham que, não é leucemia, mas então não pode ser uma doença autoimune. As minhas principais doenças autoimunes, lúpus, vasculites, dermatomiosite, esclerodermia, não tem dor nas pernas. São dores articulares, nas juntas. É muito pontual. Olha também. Que interessante, minha amiga. Então, tipo assim, a mãe chega falando, doutora, tem dor na perna, dói isso aqui tudo. Eu também já me tranquilizo, porque não é uma dor articular, é uma dor sempre extra-articular. Não tem inchaço nas juntas. Então, nisso, a gente vai separando mesmo os 93% do que é dor do crescimento, dos 7% que pode nos assustar em algum momento aí desse diagnóstico. Perfeito. Nossa, Yasmin, muito obrigada, porque eu aprendi muito com você aqui também, hoje. Muito, com muito. certeza. Olha, isso faz sentido porque que a gente está aqui, sabe? O Pod Pediatras é para isso. Orientar, a gente aprendeu, você trouxe uma informação de qualidade clara e eu tenho certeza que você vai acolher muitos corações com isso. Muito obrigada mesmo, de verdade. Fiquei muito feliz. Obrigada a vocês, meninas. Eu também fico muito feliz de estar vindo aqui. Para mim é um tema que eu sou muito íntima, né? Então eu consigo falar com tranquilidade sobre, mas me sinto muito grata ao convite. Quero que vocês me sigam, porque eu sempre dou dicas tanto para os pais e para as mãezinhas e para os pediatras também. Então lá sempre vai ter o que o pediatra deve solicitar em tal caso. Ai, perfeito. E o que a mãezinha e o pai devem estar atentos. Então me sigam. O meu Instagram é reumatopedgoiânia. E é isso, meninos. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a Vamos você. marcar um próximo agora. Isso mesmo. Obrigada, gente, por estarem assistindo a gente, por estar assistindo a Yasmin. Nós estamos muito felizes com esse episódio de hoje. Agradecemos muito. Quero aproveitar para pedir para vocês para seguirem o Pod Pediatras, que esse é o objetivo, trazer informação de qualidade, com clareza, com conforto para os corações das famílias. Isso mesmo. E já nos sigam também, né, Aline, no nosso arroba aí, @doutoracaroline.ped e Doutora Aline Velasco, pediatra. até o próximo episódio.